Inicialmente, eu gostaria de desejar um bom dia a todos e todas. Meu nome é Samuel Ferreira, mais conhecido aqui como Muca. Eu sou administrador da nossa comunidade Papo de Gente. E hoje nós temos aí um convidado super especial, mas antes de mais nada, eu quero apresentar a Coru brevemente para quem não conhece, tá? Nós aceleramos aí carreiras e negócios. A Coru é a proprietária aí da comunidade Papo de Gente, né? Ela que criou essa iniciativa, né, com lideranças aí de RH. Nós trabalhamos aí com um modelo de formação focado em habilidades, tanto em upskilling quanto em reskilling das áreas aí de tecnologia, growth, pessoas e performance, então focado aí em RH ponta a ponta, formação de liderança, também diversidade e inclusão, né? Se quiser saber um pouquinho mais sobre a gente, pode acessar o nosso site, né? Nós já atendemos aí várias empresas, aqui um pouco dos nossos logos aí que trabalharam com a gente em tecnologia, em growth, e também, né, pessoas e performance, já atingimos mais de 60 mil carreiras ao longo desses 4 anos aí de trajetória, né, os nossos fundadores, né, Daniel Spolaor, super ativo na nossa comunidade de RH, né, foi RH da Ambev por muitos anos, hoje ele é nosso CEO, e Raíssa Florence, né, encabeçando aí a torre de Growth, já foi da Startse e também passou pela Contabilizei e também pela Remessa Online. Quero deixar um convite especial para quem não faz parte da comunidade Papo de Gente. Esse é o QR Code. A Amy vai deixar aí no chat para vocês, né, o link para participar ou para convidar algum colega de RH que queira participar da nossa comunidade Papo de Gente. Tem vários fóruns legais ali dentro, inclusive esse é da comunidade Papo de Gente. E esse ano também a gente vai ter eventos presenciais para conexão de vocês. Então vai ser muito bacana, muito massa esse ano para quem está na comunidade. Tá? Então aproveite, o link está aí no chat para todo mundo. E por último, antes da gente entrar no nosso papo de hoje, eu quero fazer um outro convite. Nós temos aí a imersão de RH estratégico focado em AI, né? Vai acontecer no dia 29 e 30 de janeiro, das 9 às 18, né? Vai acontecer na sede do iFood em Osasco, né? O investimento está aí na tela para vocês, né? Para quem quiser se inscrever, estamos nas últimas vagas, então aproveita. O link também está aí no chat. Para quem quiser, o QR Code está aí na tela para vocês, tá? Então, um pouco aí do que vocês vão aprender nesses cinco módulos práticos aí. O novo papel do RH na era de AI, maturidade de AI no RH brasileiro, canvas de oportunidades de IA no RH, prompt engineering aplicado ao RH e também AI hands-on, que é o uso prático e real. Então, aproveita, estamos aí nas últimas vagas, o link está aí na tela, tá bom? Então, bora para o nosso papo de hoje, né? Um super convidado. Muito obrigado, Rodrigo, pelo seu tempo e por ter aceitado esse convite. Laura Zambon também vai estar acompanhando esse papo, né? Aí, vindo como representante da Coru. Então, Lau, se apresenta aí para o pessoal e depois o Rodrigo se apresenta, a gente já pode começar a apresentação do case. Maravilha. Bom dia, pessoal. Super prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Laura, sou diretora de produtos e CS aqui na Curu. No final do ano passado, a gente teve a oportunidade de se conectar com o Rodrigo em alguns eventos, tanto que a gente conduziu, quanto também a gente esteve envolvido com outras consultorias, empresas. E em outubro, final de outubro, a gente convidou o Rodrigo para compartilhar esse case que ele vai trazer aqui mais no detalhe para a gente no dia de hoje. E antes de liberar para o Rodrigo se apresentar e projetar a tela e começar a contar um pouquinho do material que ele com muito carinho preparou, queria trazer um spoiler. A gente acaba, não só como uma empresa, né, que executa projetos de dados, jornadas de formação, ou Process Analytics focados em RH, a gente se depara com muitos projetos e muitas iniciativas de sucesso, inclusive, onde a IA está sendo bem aplicada no RH. Mas o caso que o Rodrigo vai nos apresentar hoje é talvez o mais singular que eu já tenha visto até o momento. Então, trazendo esse spoiler para vocês ficarem conosco até o final e conhecerem esse caso do início, meio e fim, ou melhor, nunca tem fim, né? Mas assim, início, meio e como estamos com esse case hoje,
vai realmente abrir a cabeça de vocês para uma provocação de negócio. Por onde começar? Rodrigo, se quiser se apresentar um pouquinho mais e contar um pouco do seu case que nos deixou tão instigados e motivados a realmente ampliar esse papo de você com a nossa comunidade. Legal, bom dia, pessoal. Obrigado, Laura. Obrigado, Samuel, aí pela oportunidade, pela apresentação. Obrigado vocês também por estarem me escutando aqui, né, nessa próxima hora. Vou tentar mostrar o caso até que a gente tem aqui na IBM, né? E acho que a Laura comentou, eu acho que a gente já está nessa jornada já há algum tempo. E algumas coisas, eu diria que a gente fez algumas revoluções aqui dentro, para outras coisas foram evoluções, para outras coisas a gente teve que realmente começar do zero. E como a Laura comentou, a gente não vai parar. E a gente está sempre mudando, a gente está sempre aí nesse modo de evolução, né? Quando a gente fala na parte de digitalização, na parte de IA, então uma série de coisas aqui. Eu vou conversar com vocês e também sempre reforçando. Esse é o modelo que a gente tem aqui. Eu sei que hoje em dia está todo mundo ansioso, com muita coisa na cabeça. Quando você olha toda hora tem alguma coisa nova de IA, tem alguma coisa nova. Então assim, o que a gente vai mostrar aqui é um modelo, como que a gente chegou no estágio atual, o que que a gente está pensando também um pouquinho para o futuro. Mas não fiquem ansiosos assim, poxa, a BM faz de uma maneira, uma outra empresa faz de outro. Eu acho que a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre olhando aqui, né, o que que dá para fazer, o que que não dá para fazer. E hoje em dia, IA é o tema do momento, né? Então, já há alguns anos aqui, né? Principalmente com a IA generativa. Então, só para vocês não eventualmente, sabe, é mais, pô, mas mais uma coisa, é mais. E é isso, a gente tem que tentar. Um aprendizado que eu vou falar com vocês aqui também é muito foco, né? No que a gente quer fazer, porque dá para você atirar para tudo quanto é lado. Me apresentando, então, já comecei aqui um pouco, deixa eu me apresentar, né? Estou há bastante tempo na IBM, quase 30 anos aqui. Entrei como estagiário na IBM lá do Rio de Janeiro ainda. Estou desde 2003 em São Paulo. Sempre trabalhei em RH, gosto de trabalhar em RH. Fiz várias coisas em RH aqui. Foi recrutamento e seleção, remuneração. Fui business partner de RH. Trabalhei com aquisição, com spin-off de vendas de parte da IBM para outras empresas. Movimentos variados aqui dentro de RH, suportando diversas unidades de negócio da IBM. Eu vou falar um pouquinho da IBM para vocês, né? Então, na área de hardware, software, serviços, consultoria. E também tive a oportunidade de trabalhar com times multiculturais e também a oportunidade de trabalhar fora do Brasil. Eu trabalhei 3 anos liderando algumas áreas de RH no Oriente Médio e África, onde eu fiquei em Dubai, e depois fiquei mais 3 anos em Singapura, liderando também outros times em Ásia Pacífico. Então, vou botar aqui, né? Vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. O Samuel tem o PDF dela depois, né? Então, ela pode compartilhar com vocês. Deixa eu botar aqui em slideshow. Beleza? Acho que já foi. Então, aqui para começar o bate-papo, né, o que que a IBM faz, né? Eu sempre, o pessoal ainda fala, a IBM ainda vende computador, ainda a IBM vende laptop, PC IBM. Então, a gente é uma empresa que tem mais de 110 anos, né, no mundo. A gente mudou, vem se transformando, né? A IBM começou com uma empresa que fazia lá atrás, era uma empresa que fazia fatiador de queijos e presuntos. Uhum, E a gente foi evoluindo com o tempo, até começou a fazer a parte de tabulação lá atrás, no início do século passado, e a gente foi evoluindo até para o que a gente chama hoje de tecnologia. A gente fala que a gente é uma empresa de inteligência artificial e de e nuvem híbrida, né? Com foco basicamente em três grandes linhas de negócios que a gente tem aqui, né? A área de consultoria, a área de software, né? E a área de infraestrutura. A infraestrutura é o que a gente ainda tem de hardware, então eu tenho storage, eu tenho alguns servidores de não são baixa plataforma, são alta plataforma, né? Que na base Power. A gente tem os mainframes que hoje boa parte dos bancos no Brasil e muitas empresas usam os mainframes IBM, né, para rodar suas operações. E a gente agora também está focando bastante em Quantum. Mas aí é papo para uma outra conversa, quando for falar de Quantum, que vai ser a outra revolução
junto com a IA que a gente vai ter aí nessa década, tá? E a gente hoje tem mais de 300 mil funcionários em mais de 170 países, né? A gente tem várias instalações de pesquisa, né, que faz com que a gente, por exemplo, faça esse investimento que a gente tem em Quantum. E a IBM Brasil é a primeira IBM que saiu fora dos Estados Unidos. Quando a IBM nem se chamava IBM, se chamava CTR. Então a gente está aqui há mais de 100 anos no Brasil. Viemos para cá num censo em 1917, 1918, né? Que a IBM, o Brasil fez um censo e a IBM trouxe esse maquinário para fazer o censo. Então, já um pouquinho de IBM, né, só para vocês saberem, né, do que a gente vai falar um pouco aqui, né? E isso aqui a gente tem até dentro da IBM a gente tem um que chama o IBV, o IBV, né, o Instituto de Business Value, que é um instituto que a gente faz várias pesquisas, trabalha com consultoria, a gente faz várias análises de mercado. E esse slide aqui eu diria que é um grande apanhado do que está acontecendo para RH. Isso aqui acho que está todo mundo vivendo aqui, a gente está recebendo hoje, principalmente pós-pandemia, pressão de tudo quanto é lugar. É a parte de saúde mental, quando você fala de toda a parte de bem-estar do funcionário, é a parte de compliance, é a parte de mudança que está acontecendo. Então, como que a gente. E acho que isso é uma grande mudança, tá? Nos meus 30 anos em RH, da gente sair de uma área, vou dizer assim, secundária dentro das organizações para ser uma área estratégica, para ser uma área que a gente está lá na linha de frente de negócios, tomando decisões. Então, como que a gente está se alinhando, né, com esse imperativo de negócios, né? Como que a gente está fazendo o upskilling, reskilling, né? A Laura e o Samuel comentaram isso, a Coroa ajuda muito, né, nesse aspecto, né? Na parte de upskilling, reskilling, que isso é uma constante e cada vez mais o tempo de duração dos nossos skills, eles vão durar cada vez menos. Aquele conceito de skill flux, também é papo para uma outra conversa, a gente pode fazer uma apresentação só sobre isso. E também toda a parte de reinvenção de processo usando IA tradicional, IA generativa, usando automação. E aqui a gente vê muito ah, como que a gente saiu também do buzzword, né, que é o tema de IA, para uma aplicação prática aqui dentro. Então a gente hoje está nesse, é, é, como eu diria assim, é pressão de tudo quanto é lugar para gente que trabalha com pessoas, para gente que trabalha com RH, nas nossas organizações. E aqui na IBM não é diferente. Então, toda a transformação que a gente está fazendo, ela se enfoca em três grandes pilares que motivam a gente a fazer essa transformação. Eu acho que o que mais se fala hoje em dia, quando você fala de IA, é a parte de eficiência de custos, né? É a parte que produtividade, eu fazer mais com menos. Então, esse é um dos fatores também que a gente olha, porque eu tenho que. A gente não é uma empresa que tem budget infinito, não temos orçamento à vontade. Eu acho que a maioria de nós aqui não tem. Então, você tem que ser bem focado naquilo que você vai trazer maior retorno para a companhia. O tema de compliance também, que é um tema super importante aqui no Brasil, quando a gente olha, por exemplo, eu estou em vários estados e várias cidades, então eu tenho acordos coletivos que são diferentes, eu tenho que estar em compliance com regras que são diferentes em cidades, estados e países, se você opera com múltiplos países, se você é uma multinacional internacional aqui no Brasil, ou se você é uma multinacional brasileira para fora, então isso é um tema que é super importante, está de acordo com a legislação. E o tema da melhor experiência para os nossos colaboradores. E aí você pega desde de um estagiário, de um jovem aprendiz, até o teu CEO, até o teu presidente. Então, como que a gente melhora a experiência, né? Então, isso tudo é o que está fazendo com que a gente faça essa transformação. Uma das mudanças que a gente fez foi criar uma área de transformação dentro de RH. Então, eu tirei pessoas de áreas da IBM, fiz upskilling, reskilling dessas pessoas, para que pudessem ajudar nessa transformação que a gente está passando. E aí também criei uma área que é uma área de automação, que é uma área que faz depois que a gente faz a transformação, eu vou falar muito disso aqui, a gente vai fazer a automação desses processos.
usando Robotic Process Automation, por exemplo, para uma folha de pagamentos, usando IA tradicional ou usando IA generativa. E o caso, que acho que é o primeiro caso nosso, que começou lá em 2017, é o nosso, que hoje começou como um chatbot. Hoje ele é uma porta de entrada multi-agente, né, aqui dentro da plataforma da IBM, que se chama SKTR. E vocês vão ver que das nossos agentes, plataforma é o único que não tem um nome mais bonitinho. A gente chamou de É. SKTR e continua sendo SKTR. E qual foi o desafio, né? Como eu falei, a IBM é uma empresa que tem um monte de lugar, a IBM é uma empresa que tem muito tempo. Então você tem todo tipo de tecnologia, você tem todo tipo de base de dados aqui dentro. Então, uma maçaroca de dados, assim, como o pessoal falava antigamente, é um saco de gatos de informação que você tinha dificuldade de achar onde estava essa informação. Você tinha uma produtividade mais baixa do time de RH, porque às vezes você tinha uma pessoa que está suportando a área de consultoria, que está trabalhando muito, está fazendo hora extra, e a pessoa que está suportando a área de vendas, por exemplo, está com uma vida boa. Então, esse trabalho, essa alocação de trabalho internamente dentro de RH, ela tinha problemas. Então, eu tinha, mais uma vez, gente com muito e outros com poucos. E fazendo muita atividade que não era estratégica. Eu acho que a gente acorda de manhã. Ninguém acorda assim, porque, pelo menos né, eu posso falar por mim. Eu não acordo de manhã quando eu venho para a IBM, aqui para o escritório, pensando, poxa, acho que hoje eu vou responder 10 perguntas de como cadastrar um dependente no plano médico. Pô, vou responder uma pergunta super básica de férias envolvendo folha de pagamento. Acho que a gente não quer mais fazer isso. E a gente tem um pouco de história. A gente lá em 99 a gente criou um dos primeiros helpdesks focados para RH, para os nossos funcionários. Aliás, isso foi uma coisa que o Brasil fez e depois a gente expandiu. E com a evolução, eu nem tenho mais helpdesk por telefone. Hoje eu faço tudo via Ask HR, que é a jornada que eu vou estar mais uma vez comentando aqui com vocês. Deixa eu só fazer um adendo aqui, Rodrigo. Oi, Laura, pode falar. Eu não sei quantos de vocês, quantos dessas 36 pessoas que estão nos ouvindo, ou melhor, 34 pessoas que estão nos ouvindo, já tem algum tipo de atividade, ou projeto impulsionado por IA dentro do RH, mas em geral, estudando, né, um pouco sobre as principais inovações, ou principais movimentos que a gente vê de RH no Brasil, o chatbot é muitas vezes a porta de entrada. É sobre trabalhar com atividades repetitivas, trazer eficiência operacional na veia. A gente vê o chatbot entrando como um produto, vou chamar assim, de entrada para projetos de IA no RH. Então, não sei quantos de vocês têm já algum chatbot movimentado ou não por IA, né? Com inteligência por detrás ou não, mas mesmo uma empresa nativa tecnológica como a IBM, por mais que o Rodrigo quis trazer aqui um pouquinho sobre esse início pouco convencional da IBM, que eu acho que ninguém aqui sabia, mas a IBM, ela tem a sua veia de tecnologia. E mesmo uma empresa com veia de tecnologia, né, com mindset digital para todos os processos, eles também começaram com essa porta de entrada, né? Então, acho que só fazendo um quote para que todo mundo tenha esse possível caminho interessante a seguir como primeiro passo. É um bom adendo, Laura, isso é importante. Eu só vou estar falando, assim, algumas coisas eu vou sempre repetindo, porque acho que a comunicação é repetição, acho que é importante até, que é passar a nossa experiência, é o que a gente sofreu aqui dentro. A Laura botou um ponto, chatbot, eventualmente algumas coisas na área de recrutamento e seleção, por exemplo, é onde a gente você tem um ganho muito fácil de produtividade, de oportunidade e começar pequeno, antes de isso aqui é uma jornada, que é o que a gente está aqui. Mas esse ponto da Laura, eu concordo em gênero, número e grau com ela. A gente começou com um chatbot. A gente começou com um chatbot de uma parte específica, que tinha um NPS ruim, que tinha um NPS que, cara, era isso. Estou falando de 2017, assim, o negócio não funcionava direito, mas a gente foi tentando
A gente tem aqui, em RH, a gente fala, a IBM tem uma política do cliente zero. Então, tudo aquilo que a gente está implementando, que a gente está fazendo, que a IBM quer vender no mercado, a gente pede para testar antes conosco. E a RH foi a primeira área na IBM a fazer isso, a ser um cliente zero. Então, a gente bateu muita cabeça aqui para poder chegar no modelo atual. E vou falar uma coisa para vocês: a gente continua batendo cabeça. Então, é algo que vai continuar acontecendo. E aí, do chatbot, quando a gente começou a desenhar, a gente pensou basicamente em três personas: a persona do colaborador, porque 100% das pessoas que estão na nossa empresa são colaboradores da empresa, do estagiário até o presidente. Você tem a liderança, né, o gerente, né, as pessoas que gerenciam pessoas, que é uma outra persona, e o profissional de RH. Então, a maneira como a gente acessa, vivencia a ferramenta, ela é diferente. Os acessos, a segurança que você tem dentro da ferramenta, ela basicamente ela é criada com essas três personas: o colaborador, o gerente e nós como profissionais de RH. E aí dessa jornada, como eu falei, a gente começou lá em 2016, 2017, e a gente não tinha as ferramentas que eu tinha hoje em dia. Então a gente foi evoluindo. Então a gente foi aprendendo, a gente foi implementando. Então lá em 2016, você começava a falar mais de cloud, como que eu poderia trabalhar de maneira mais remota, como que eu poderia centralizar mais minhas operações sem ter, por exemplo, uma máquina on-premises, por exemplo, aqui. Você começou a ter depois, começou a trabalhar com IA tradicional, muito People Analytics. A gente faz muita automação e o, RP, o RPA, né, que é o Robotic Process Automation, principalmente para funções de RH que eu ainda não tenho a confiança de fazer com inteligência artificial generativa. Exemplo, folha de pagamento. Folha de pagamento, eu acho que ninguém quer fazer aqui, colocar uma IA que pode alucinar. Então aqui a gente é a gente é bem conservador. Então, assim, tem coisas que a gente entende que dá para ter inteligência artificial generativa. Tanto que a gente está fazendo isso. Outras coisas a gente acha que ou é IA tradicional, ou tem que ser Robotic Process Automation, ou uma automação mais tranquila. E aqui, Rodrigo, também acho que é uma outra coisa para a gente refletir, né? Observando esse case. A gente coloca, hoje em dia, qualquer tipo de uso de tecnologia no balaio de IA. E a IA, ela é apenas uma linha dentro das tecnologias possíveis. O RPA é algo bem mais simples, bem mais barato, muitas vezes, e que tem a possibilidade de ganho em alguns processos superior à IA. Então, aqui é sobre entendimento, né? Reskilling, o upskilling, é válido analisar qual solução escolher dentre as possíveis e não só dar um tiro de canhão para tudo utilizando IA. Então, acho que aqui é olhar o básico, ter entendimento sobre o processo e olhar as tecnologias possíveis como aliadas, né? Ao invés de já ir cortando o caminho e buscando colocar IA em tudo, né? Porque ela resolve, a IA resolve vários problemas, mas não resolve todos os problemas. E aí, como a Laura bem comentou, você não precisa, às vezes, de uma bala de canhão para matar uma formiga. Então, você pode ir com um chinelinho lá e você vai matar ela. Então, esse é um pouco do aprendizado que a gente fez e de decisões que a gente toma aqui dentro. Então, tem coisas que a gente é mais conservador e não quer tomar risco. E aqui é um ponto interessante. Lá, quando a gente começou essa jornada, eu tinha só em RH na IBM mundialmente 890 sistemas. Com essa evolução que a gente foi tendo, o nosso plano é chegar nesse ano, no próximo ano, a 60. O que que isso faz? Isso faz, vocês vão ver lá que tem um número nosso que a gente mede isso, que a gente chama do orçamento do RH operacional, que é o RH que ele cuida do budget dos nossos sistemas, de como que a gente faz. Então a gente conseguiu reduzir em 40% do nosso custo, diminuindo drasticamente, basicamente 800 sistemas, databases, uma série de coisas que eu tinha aqui dentro para 60. Porque ficou mais fácil você fazer manutenção.
ficou mais fácil você criar em cima disso e você tem menos erro, tem menos problema, porque você não tem, às vezes, 5 sistemas em 5 países diferentes fazendo a mesma coisa. Então, isso faz parte da nossa jornada também de consolidação, usando a tecnologia a nosso favor. E aí, aqui, Rodrigo, é um skill diferente a ser propriedade do RH. Governança de sistemas e dados. Que antes, muitas vezes, a gente terceirizava para outras áreas, para outras gerências, diretorias, né? E agora, para o RH ser realmente protagonista nesse tipo de, né, de estratégia de IA e sendo não só o protagonista, mas o dono do avanço para as áreas, né, para os modelos de operação, precisa ter esse novo skill, governança, de dados e de sistemas. Verdade, sem governança, porque mais uma vez, e aqui a gente sempre fala da maneira como a gente trabalha em RH e de maneira geral na IBM, tá? Quando vocês forem olhar a transformação de vocês, o que a gente faz aqui? A gente primeiro simplifica, depois você elimina. Desculpa, errei aqui. Primeiro você elimina aquilo que não faz sentido. Porque a gente descobriu aqui, por exemplo, tinham várias aprovações que não precisavam, tinham vários sistemas que você não precisava, então a gente foi eliminando o que a gente viu que era desnecessário para aquilo que eu queria entregar no final. Depois a gente viu o que sobrou e a gente foi simplificando, para só a partir daí automatizar. Por quê? E aí, pegando o gancho do que a Laura comentou, se você não tem uma governança de dados, se você não tem uma governança de sistemas, você começa a automatizar e você começa a criar coisas novas em cima de uma base que já não funciona, de uma base que já é problemática. E aí você vai criando cada vez mais problemas para vocês. Então, o que a gente recomenda é elimina etapas de processo que não faz sentido, depois você simplifica e só aí você automatiza. Isso tudo com governança de dados e sistemas por trás. E aqui no SKTR, aqui um pouco da carinha dele. Aliás, é uma carinha, a gente já mudou a carinha dele, porque a gente vai mudando a carinha dele toda hora. Mas assim, é uma solução que a gente foi. Ano passado a gente colocou ela como full ou 100% com IA generativa. Ela antes usava uma IA tradicional. E a gente foi aperfeiçoando e agregando coisas ali dentro. Então você consegue acessar hoje através de outros canais, ou direto da nossa intranet, direto do Slack, podendo usar celular também. Então a gente tem personalização. Então, por exemplo, eu consigo, por exemplo, uma pessoa que vai viajar, ela vai para os Estados Unidos, ela vai para Boston, por exemplo. Então a gente consegue criar modelos que essa pessoa consegue receber recados do SKTR dizendo, olha, o tempo em Boston está assim, essa situação que você está tendo nessa cidade, já sabendo por que você vai viajar, porque tudo tem a gente, é tudo interligado aqui dentro. E a gente fez, a gente integrou 4.700 páginas aqui, e a gente treinou ela com 2.700 perguntas. Isso tudo é orquestrado com diversos sistemas. Hoje a gente usa o SuccessFactors, até o ano passado eu usava o Workday, por exemplo. E aqui tem um tema interessante. Quando eu mudei do Workday para o SuccessFactors, para um executivo ou para um gerente que vai transferir um funcionário de um gerente A para o gerente B, ele teve zero impacto. Porque ele faz toda essa mudança dentro do SKTR. Ele não precisa no Workday, ele não precisa no SuccessFactors. Então você mudou o meu sistema o meu HRMS, meu sistema de gerenciamento de RH, mas para o gerente, para os funcionários, foi transparente. Porque a linha de frente, o front-end, é o SKTR. No passado, as pessoas, quando faziam uma transferência no Workday, um gerente, ele tinha 25 a 30 minutos para fazer uma transferência completa. E com bastante erro. Que depois o time de RH tinha que entrar no Workday para consertar o erro. Com o SKTR, isso passou a ser 5 minutos e zero erro. Porque a própria ferramenta ela não deixa, ela vai olhando, ela vai dando coaching para o gerente para fazer qual é o caminho certo para isso.
Esses aqui são os números ainda de 2024, a gente não fechou de 2025, mas eu sei que já fecharam. Então a gente teve 11 milhões de interações no AskHR. Isso dá mais ou menos 40 e poucas interações por funcionário por ano. Então são 40 provavelmente perguntas sobre como que eu faço para cadastrar meu plano médico, como que eu tenho uma dúvida de férias, eu preciso abrir um chamado na folha de pagamento. Então, isso tudo foi migrado para cá. Tarefas automatizadas são transferências de pessoas, por exemplo, eu conseguia. Então, eu faço essa automatização aqui dentro, eu faço essa orquestração com vários sistemas. Um NPS super alto, é 74, ele tem subido ano contra ano, aqui dentro. E isso faz com que eu tenha uma melhoria na velocidade das transações que eu faço aqui dentro, que me gerou, para RH, a gente mede isso, 5 milhões de dólares em produtividade, mundialmente. Então aqui tem, vocês vão ter esses dados depois, assim, para vocês lerem depois, tá? Não vou entrar em todos aqui, mas para mostrar um pouco do que a gente faz, né? E dessa orquestração que ela faz com outras ferramentas. Então, eu comentei, então, o era o Zendesk, agora a gente mudou para o ServiceNow, por exemplo, mas você pode botar qualquer ferramenta aqui, que ele é um agente orquestrador com qualquer ferramenta que você tem no seu processo, para colocar na linha, como front-end, né, para o teu time, ao invés de entrar em 10, 15 sistemas, ele entra aqui para tentar resolver a vida dos nossos colaboradores. Eu não Então, sei o quanto. Não Oi. sei nem, Rodrigo, se você chegou ou lembra de um pronunciamento que o Satya Nadella, né, que é CEO da Microsoft, fez, sei lá no início, quando o ChatGPT democratizou IA para pessoa física, né, em 2022, final de 22, 23, mas a frase, né, ou a expressão que o Satya Nadella trouxe luz naquela época foi sobre a revolução que a IA iria trazer para os modelos SaaS, que basicamente, né, modelos SaaS, que são os softwares, né, as a service, mas antes empresas tech muito focadas em MRR, né, nas receitas por SaaS, elas operavam vendendo os seus softwares separadamente, ou até mesmo tentando, de certa forma, trazer um pouco de integração, um pouco de pensamento agnóstico, etc. Mas o que que a IA consegue trazer de diferente nisso tudo? É essa camada de experiência, é essa lente que permite com que o usuário converse com uma lente, com front, como o Rodrigo trouxe, e não saiba o que está acontecendo no back-end, não saiba a orquestração que está acontecendo do conversacional para de trás. Então, eu não preciso saber qual dos 60 sistemas eu estou orquestrando, estou chamando ou estou promovendo pequenas modificações, porque eu estou apenas conversando dentro da minha linguagem, dentro, né, dos aspectos que melhor interagem comigo. Essa é a principal mudança ou provocação, né, que a IA está trazendo, né, nesse formato conversacional para os modelos SaaS, que o Rodrigo muito bem trouxe aqui como utilização de inteligência artificial pensando em produto e não em processos. Ele não queria necessariamente diminuir a quantidade de tarefas ou trazer a oportunidade, né, de eficiência operacional. Antes eu demorava 3 horas para fazer isso, agora eu demoro 20 minutos. Ele pensou no produto. Aonde eu consigo resolver todos os problemas de pessoas sob a ótica de um funcionário, sob a ótica de um gestor, sem que ele precise saber com quem da área de gente ele vai estar interlocutando, com qual sistema de gente ele vai estar interlocutando. É a mudança de mindset, de processo para produto. Verdade. E daqui mais para frente, Laura, é um bom ponto. A gente vai falar um pouco também. A grande pergunta é, pô, como é que foi a mudança cultural de fazer isso tudo, principalmente no que eu vou falar agora. É, eu diria assim que eu sempre falo para as pessoas, agora você tem um RH 24/7. Você antes, para fazer consulta, tinha que descer no andar de RH, perguntar. Então hoje você tem
como a Laura comentou, você tem lá um front-end lá, você tem lá um lugar, um one-stop shop que você vai lá, né? Você vai lá e você vai. E você consegue orquestrar, botar tudo ali dentro, né? Então, diferentes softwares. É isso, é um serviço que a gente está prestando, mas de uma maneira pensando na experiência do usuário, na parte de produtividade e também na parte de estar em compliance com a lei, né? Como eu falei lá no início aqui. Aqui é rapidamente, esse é um modelo que muita gente já tem, né? E a gente aqui tinha um monte de layer, né? Você tinha lá um layer digital, que já era o SKTR, você tinha intranet. E para resolver os problemas complexos, você tinha outros layers, inclusive que era o Business Partner. Com a IA generativa, a gente mudou o modelo, então, por causa da maneira como a IA consegue responder, do que a gente consegue orquestrar dentro do SKTR, fez com que a gente fizesse eu diria, aqui nem foi mais evolucionário, eu diria que foi revolucionário, porque a gente tocou numa área de RH que quase ninguém fala quando você olha os exemplos do mercado. Você olha benefícios, é HR Services, você olha recrutamento e seleção, mas ninguém toca no Business Partner de RH. E a gente tocou e a gente revolucionou o modelo de business partner que a gente tem aqui em RH. E Oi, Laura. aí, pessoal, se alguém não tiver 100% on agora, presta atenção, que aqui é onde, dentro da minha experiência, né, e do que eu já vi de projeto de IA aplicado no RH, é onde eu vi a inovação. É a mudança, ou o olhar pensado para trazer as atividades de business partner para dentro, do modelo aqui do Rodrigo, tá? Então, É, atenção, spoiler! é. Este é o momento mais aguardado da É, live. porque esse até a gente fala de agema, e esse aqui realmente, porque você não escuta e você realmente quando fala, eu falei, pô, nunca pensei nisso, mas dá para fazer. Pensa o seguinte, historicamente, há 10 anos atrás, todo gerente na IBM, ele tinha um business partner. Mais ou menos a gente usava um ratio de para cada 40 gerentes você tinha um business partner. O nosso modelo, assim, o business partner sempre foi para gerente, ele nunca foi para os funcionários, porque na nossa maneira de trabalhar, o gerente tem que ser o RH do funcionário, então ele tem que ajudar em vários temas o funcionário. Aí a gente começou a ver que, olha, muitas das perguntas, temas que chegam para esse business partner para o gerente imediato, dá para fazer já naquele SKTR mais antigo. E pontos complexos, a gente manteve um business partner para o gerente do gerente. Então a gente já começou a reduzir ou alterar o número de business partners para atender somente o gerente dos gerentes e VP, gerentes gerais que a gente tem aqui dentro. E a gente foi evoluindo o modelo. Então, todo caso complexo. Ah, mas Rodrigo, o gerente imediato, ele tinha um caso complexo. Uma demissão, ele tinha. O business partner do gerente ajudava essa pessoa aqui. Só que a gente começou a ver o seguinte: muitos dos casos complexos dá para você resolver, dá para você fazer, de repente, de uma maneira mais consolidada, dá para você ter como se fosse um centro de business partners para meio agnóstico, regionalizados, para você poder atender, inclusive, o gerente do gerente. Então, há 2 anos atrás, a gente decidiu que somente gerentes dos gerentes com organizações mais complexas, gerentes gerais e VPs, alguns VPs, que nem todos têm, vão ter um business partner, que dá mais ou menos hoje 1.000 gerentes aqui na IBM. Os outros 31.000, eles são atendidos pelo SKTA. Mas como que isso acontece, Rodrigo? Pô, você falou do caso complexo. Como que a IA vai resolver isso? A IA ainda não consegue resolver esses casos complexos. Então a gente identificou 18 casos. Por exemplo, preciso de uma ajuda para fazer uma avaliação de desempenho. Preciso fazer uma demissão complicada. Então, esses gerentes aqui, eles vão no SKTR, eles abrem um caso complexo
E aí ele vai ter um humano dentro do time de business partner que vai trabalhar com eles. Ou ele pode falar, se tiver alguém disponível, já pode falar naquele momento. Se não, eu acho que ele vai orquestrar com Outlook, com Teams. Ele vai marcar um horário na agenda dos dois, de acordo com o que o gerente precisa, para que o business partner possa conversar sobre esse tema. Então a gente conseguiu fazer. Lembra lá atrás que eu falei que uma pessoa de consultoria estava com muito trabalho, uma de vendas estava com pouco trabalho? Eu consegui automatizar e eu consegui criar um fluxo de trabalho que todo mundo recebe, tem mais ou menos a mesma carga de trabalho. Eu consigo saber quem está ocioso, quem está com possibilidade de pegar mais trabalho. Então a gente identificou, porque assim, e a gente quis identificar os casos complexos, porque, como eu digo, cada um pode pensar que o que é complexidade para você não é para uma outra pessoa. Então a gente identificou esses casos, e na média, esses casos são resolvidos 80% deles em 48 horas. E aí 20% você tem que abrir um chamado mais complexo, às vezes algum tema mais longo. Então, mas consegue fechar 80% dos casos em 48 horas. E a gente também criou um outro canal, que é o canal de pedido emergencial. Quer dizer, alguém morreu, ou alguém está tendo algum tipo de tema de saúde mental na empresa, a pessoa está precisando de muita ajuda naquele momento. Então você consegue, a gente tem um caminho mais rápido ainda para um tempo, não quer dizer que vai resolver em 1 minuto, mas você tem em 1 minuto é o tempo de resposta para pedidos emergenciais. Não sei se vocês prestaram atenção, no outro slide que eu falei do SKTA, o NPS ele era menor que 81, porque lá aquele NPS de 70 e poucos, ele é para toda a população. Esse NPS de 81, ele é somente para os gerentes que usam a ferramenta. Ou seja, eu fiz uma transformação, eu fiz uma revolução aqui dentro, e hoje o meu NPS dos gerentes, ele é maior do que da média da população como um todo. Então a gente acha que está no caminho certo aqui, que é, então hoje eu tenho poucos business partners, muito focado na parte estratégica para as unidades de negócios, e a maioria deles hoje está alocados nesse time que faz atendimento agnóstico. A gente, final do ano passado, a gente hoje identificou que dentro desse time a gente criou duas torres ou dois domínios, porque a gente entende que mundialmente são perguntas que são muito parecidas e você pode ter times globais para responder, que é a parte de remuneração e a parte de performance. Então a gente está, mais uma vez, evoluindo aí o modelo. Eu vou só dar uma acelerada aqui para a gente poder falar um pouquinho de alguns temas que são importantes, e aí depois eu abro para perguntas e respostas aí para dúvidas aí para vocês. E a gente entende que o trabalho do business partner, ele não vai ser 100% humano, e ele não vai ser 100% digital. O que que a gente fez? A gente quebrou as tarefas. E o que que a gente identificou? Resolução de dúvida e funcionário dá para ser digital, a não ser que seja algo muito complicado, que é a parte, caso complexo, que fica com o humano. O business partner é o que a gente quer que ele faça, que é a parte humana, coaching, consultoria para gestores e liderança, gerenciamento de questões complexas, relações trabalhistas. Então, para ajudar a gente, para saber o que que vai para o SKTR e o que que fica com o humano, a gente decompôs o trabalho do business partner e a gente foi identificando aqui o que que é mais digital e o que que é mais humano. Então, isso é super importante para qualquer trabalho que vocês queiram levar para uma IA, para um RPA, alguma coisa nesse sentido. Vocês têm que a gente aprender com isso aqui. Não é levar toda a tarefa, não é levar toda a função. Você vai decompor o que que dá para levar e o que que fica com o humano, aí você transforma o trabalho da pessoa. Um business partner IBM hoje trabalha de uma maneira bem diferente do que trabalhava 10 anos atrás. Então, em vista dessa decomposição que a gente fez aqui. E essa é a nova ótica de gestão de equipes, né? Equipes com recursos humanos e recursos artificiais. Usar aquele recurso dentro do seu skill ou dentro da sua maior capabilidade. Skills humanas
para humanos. Skills digitais, de inteligência, da automação, de replicar apenas artificial. É. E aí, falando esse tema, já puxando aqui, a gente tem. Eu vou falar bem rápido aqui por causa do tempo. A gente trabalha com multi-agentes. E esses agentes, eles são multi-agentes também. Então, lembra que eu falei que eu acho que a gente era o único que não tem o nome bonitinho? Então, a gente, todo Uhum. agente, todo funcionário digital que a gente tem de RH, ele tem que ter H e R maiúsculo, que é Human Resources em inglês. Então, a gente tem o Hero, tem a Hermione, tem o Sherlock. Eu gosto de falar muito rapidamente do Sherlock, porque ele é um agente que antes eu só olhava 10% de todas as. Ah, isso é importante. Toda a parte de despesa de funcionário e parte de viagem fica em RH, na IBM. E eu só olhava 10% das despesas. Então, eu criei um agente que hoje eu consigo olhar 100%. E isso gerou US$ 2 milhões de saving para a gente pegando fraude ou pegando erro, a pessoa codifica, sei lá, um restaurante em táxi, e aí tem erro de tributação, e depois tem que consertar, uma série de causas, problemas que é gerado por erros, e 6 mil horas economizadas na área do time de RH. Na parte de promoções, no time de consultoria, a gente reduziu em um ano 50 mil horas que os gerentes usavam para fazer uma promoção dentro da área de consultoria, que aqui na IBM é super complexo, é a área mais complexa para fazer promoção, e porque era tudo por planilha. Então a gente conseguiu criar um agente que pega informação de vários lugares, ele já faz a recomendação para o gerente, e isso é importante. A IA na IBM, ela faz a recomendação. A decisão final é sempre de um ser humano, para tudo aquilo que eu faço com IA. Então, isso aqui são parte dos agentes que eu tenho, né? Isso aqui eu tenho mais agentes aqui dentro, né? Dentro de RH. E a gente está trabalhando aqui desde o segundo semestre do ano passado em mais agentes. Mas eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes aqui. Mas é que sim, na parte de suporte RH, então eu estou aprimorando os agentes que eu tenho, na parte de recrutamento, na parte de carreira. Eu já tenho ferramentas que usam IA tradicional para parte de carreira. Mas eu quero criar um agente que converse com o gerente, converse com o funcionário, para fazer aconselhamento, para criar planos de aprendizagem personalizados. Hoje eles são meio que. Eles não são tão personalizados como a gente gostaria. Oi, Laura? Não são personalizados, né? São quase que commodities, né? Programas É. em Então, mais assim, larga. já que eu tenho tudo dado aqui dentro, então como que eu personalizo isso? Então, a gente está trabalhando nisso. Como eu falei, isso é uma jornada. Toda hora eu estou criando, eu estou olhando o que que eu tenho que fazer. E a gente tem um exemplozinho rapidinho aqui, que é a Clara. A Clara, a gente botou ela com RH, porque ela está no Brasil. Então, duas pessoas de RH, a gente tinha um problema, parece uma coisa boba, mas assim, eu faço mais ou menos uma comunicação por semana em RH para os funcionários. E as nossas comunicações eram, na minha visão, ruins, né? Então, quando eu tomei essa função, eu falei, gente, temos que fazer uma comunicação de uma maneira mais assertiva, melhor. Então, a gente pegou um conceito de um livro chamado Brevidade e Inteligência, que é, basicamente, a tua comunicação tem que caber numa tela de celular, e aí você consegue, e aí você dá link para a pessoa se ela quiser entrar mais em detalhe. E a gente, em um mês, duas pessoas que não têm conhecimento de tecnologia, usando o Copilot e usando o IBM Consulting Assistant, que é um motor que eu tenho aqui dentro para fazer muita coisa de IA, eles conseguiram fazer, sem coding, sem nada, a Clara. Então, hoje, eu tenho comunicação, se a comunicação é muito densa, esse agente, ela ajuda a gente a transformar na maneira que eu quero. E aí você pode colocar, eu quero mais humor, menos humor, eu quero ela mais leve, eu quero ela mais pesada. Ou se eu não tenho nenhuma ideia, ela ajuda você a construir uma comunicação. E isso foi rápido, sem criar. Ah, e detalhe, a gente não criou um LLM, um Large Language Model para fazer isso. Especificamente para esse caso, como é uma ferramenta que ela traduz, ou ela ajuda a criar uma informação de X para Y, quando a gente criou o LLM, a gente viu que as nossas respostas eram pioradas. Então a gente eliminou o Large Language Model e ela cria sem precisar fazer isso. Qual é a vantagem? Já consegui escalar isso em 15 dias para inglês e espanhol.
Aqui está um pouco da carinha dela, né? E qualquer área da IBM pode usar. Então, a área de real estate já, opa, quero usar isso aqui. Comunicações, já quero usar isso aqui. Então, é um pouco do criado localmente, não foi top-down. Fizemos aí sem ter conhecimento de TI. Duas pessoas, já fizemos, já escalamos, já estamos expandindo isso. Então, essa é a Clara, que é um evento local que a gente fez para o problema que a gente tinha e que está me dando produtividade, mais assertividade e está fazendo eu ter comunicações melhores aqui dentro. E aqui, com isso tudo, a gente sai de um modelo onde eu tenho muita transação e operação sendo feita por um time de RH, automatizando processos, aumentando o nível de autoatendimento que a pessoa tem aqui dentro. Então, o que eu falei, carreira, ela vai ter um autoatendimento em algo personalizado, que é o que a gente está trabalhando aqui. Versus ela ter que buscar um gerente para ajudar a consolidar o plano dela. Isso me dá mais tempo para fazer análise e estratégia. É isso que a gente está buscando aqui dentro. E aqui, rapidinho, alguns conselhos aqui, lessons learned, né? Pensa grande, mas começa pequeno, tá? Falei lá atrás, acho que a HR começou como um chatbot bem rudimentar para a área de avaliação de performance da IBM. E hoje esse negócio gigante que a gente tem aqui dentro. Porque a gente foi pensando grande, mas executando passo a passo. A gente foi projetando a experiência. O que que a gente vai mudar? Como que vai transformar a vida das pessoas aqui dentro? Falei lá, elimina, simplifica, depois automatiza. Defina seus medidores de sucesso, porque senão IA é só buzzword. Você tem que ter medidor de sucesso para medir ROI, para medir como que você tá e para você poder ter mais dinheiro para poder fazer isso. Então é uma maneira que a gente fez aqui dentro. Ter apoiadores. Ninguém gosta de mudança. Então você tem que ter apoiadores que te ajudem nessa mudança, principalmente fora de RH. Porque nada melhor para convencer uma pessoa do negócio que ter uma outra pessoa do negócio dizendo que esse negócio é bom, do que ter uma pessoa de RH dizendo, ah, isso é legal. Então, como eu falei, a IA nunca é tomadora de decisão. Ética em IA está dentro do sistema também, a Laura falou lá atrás, governança de dados, governança de sistemas, isso é sempre importante para IA. E skills, skills, skills. Upskilling, reskilling. Todo dia tem alguma coisa nova para aprender. O que me trouxe aqui não é o que vai me levar lá para frente. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou parar aqui para poder ver um pouco vocês aqui também. E eu sei que a gente tem pouquinho tempo, mas qualquer dúvida, pergunta aí que vocês queiram ter, estamos Temos aí. uma aqui Então, no chat, Rodrigo. O Francisco, acho que boa parte da pergunta dele você já respondeu, né? Mas acho que uma parte ainda não. Francisco lhe perguntou se hoje você comentou que tem uma área, né? Ou tem um staff ali de transformation, né? sim. Você também tem alguma coisa de escritório de processos ou o time de transformation faz essa revisão de processos antes mesmo de incorporar tecnologia? Rapidamente, qual foi o modelo que a gente criou? O time de transformação é o time que a gente fez upskilling e reskilling de algumas áreas que estavam sendo impactadas por IA para levar para essa nova área, para eu poder reaproveitar as pessoas que eu tenho aqui dentro. E o que acontece? Quem conhece o processo e quem conhece o dia a dia são as áreas de RH. É recrutamento e seleção, é remuneração, é área de treinamento. Só que às vezes essa pessoa ela não tem tempo. Então ela sabe onde está o problema, mas ela não sabe, ela não tem tempo, ela não tem conhecimento de como ela vai transformar. Então então a gente criou aqui um formuláriozinho, tudo. Então ela vai, olha, eu vi aqui uma oportunidade de melhorar o meu processo. Então, por exemplo, então ele faz lá esse formulário, manda para essa área de transformação, porque o expertise deles é transformar. Eles têm conhecimento de design thinking, eles têm conhecimento de agile. Então, eles vão lá, opa, dá para mudar esse processo. Aquilo que o Rodrigo mandou faz sentido. E acho que o que o Rodrigo está trazendo, ele vai ter um retorno do investimento melhor do que, por exemplo,
A Maria e o João trouxeram do outro lado. Aí eles vão me procurar, vamos trabalhar junto para transformar? Então, esse é o modelo que a gente faz aqui. A gente não tem um escritório exatamente de processo, mas o dono do processo, identificando uma oportunidade, vai falar com a área de transformação, ela vai ajudar a gente nessa mudança, e aí identificando que tem automação, aí vai levar para a terceira área, que é a área de automação, que é a área que vai fazer, que é a área pós-transformação do processo. É um pensamento ambidestro organizacional. Então, mais do que você exigir que um profissional consiga pensar em melhorias e pensar em rotina, você delega ou você divide um pouco essa ansiedade e essa cobrança por pensar no longo prazo, por eficiência, por transformação, neste escritório de transformação, e aí, de certa forma, consegue aliviar o time de rotina, pensando em rotina, mas ainda com um suporte de transformação e o time de transformação, e aí com toda a potência possível, né? É. Legal. E aí, veio uma outra pergunta aqui também, Rodrigo, do Adriano, sobre resistências sobre, mesmo sendo uma empresa tech, como vocês lidaram com resistências por parte de adoção de lideranças, com parte de mudanças, né, nesse atendimento, em especial quando vocês alcançaram este papel mais sensível da área de gente, que é o BP. A área do BP foi o mais, assim, sofrido, né? Até hoje, assim, tem gente que é resistente, tá, gente? Assim, o cérebro humano não gosta de mudança. É uma coisa que eu aprendi com neurociência. A gente gosta de hábito. E aqui é aquilo que eu até falei, é assim, você tem que criar, o que que a gente identificou? Tem que criar apoiadores, você tem que chamar algumas pessoas do business que gostam mais de mudança, tem pessoas que são naturalmente mais abertas a isso. Então a gente trouxe elas, explicou, olha, me ajuda também nesse processo de transformação, a me ajudar a vender essa mudança, mas a gente teve que ser radical. Então a gente, no sentido que, olha, a gente avisou, a gente vai mudar, a gente vai ter um período que vai rodar as coisas em paralelo aqui, né? Depois tem um período de hypercare, quando eu implemento, mas a gente falou, a gente vai mudar. E vai ser. Algumas mudanças a gente identificou que tem que ser a forceps. Não dá para. Change management é importante, você tem que ter tempo, mas às vezes algumas coisas tem que tomar uma decisão um pouco mais radical e falar: a partir de agora você não é atendido, você vai ser atendido pelo HKHR. Ah, mas vai ter muito problema, no início não vai funcionar. Pois é, a gente falou, a gente já avisava, não vai ser perfeito. O SKHR, ele tem uma ferramenta de feedback que na hora você consegue escrever, não está funcionando, você coloca qual é o problema, você tem lá o joinha, o dedo para baixo, então você bota o dedo para baixo, ele vai perguntar o que que não está funcionando. Isso vai para o time de transformação, isso vai para o time de automação, eles vão pegar. Então a gente trabalha muito com feedback on time para você. Então a gente foi resolvendo vários problemas, vários temas de. é, 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 porque a gente falou, a gente vai fazer. Porque tem hora que não dá para ser, eu falei, é bonzinho e falar, ah, não, vamos olhar, vai ser radical, vai ser. Mas a gente entende que vai trazer um benefício e você tem que ajudar a gente a melhorar a ferramenta. Então aqui é um trabalho de parceria da organização. O CEO usa o SKTR, então ele mesmo fala, eu uso. A gente, para o time de vendas e consultoria, é fácil eu falar, gente, a gente tem que usar isso, porque a gente vende isso para o mercado. Na verdade, a gente, não, a gente vende a plataforma. Eu vi que tem alguém, vou ver aqui no chat, apareceu uma pergunta da ferramenta. Já vou responder. Da ferramenta é o seguinte: a gente, a gente tem várias ferramentas de IA. Algumas são IBMs, então a base do motor dos nossos agentes e do SKHR é uma ferramenta que chama Watson X Orchestrate, que é uma ferramenta de Generative AI que ele faz orquestração com vários sistemas e você consegue criar é, agentes simples ou multi-agentes nessa plataforma. Ano passado, inclusive ano passado a gente lançou ele, para quem quiser testar, tem como pegar, fazer demo na própria na internet da IBM. Você consegue, já tem alguns demos já preparados, é para RH. Você consegue criar alguns agentes mais simples em 15 minutos, mas eu uso várias ferramentas. Eu uso, por exemplo, o Copilot aqui dentro. Eu tenho o IBM Consultant System, que é o nosso Copilot interno. Eu uso outras ferramentas, por exemplo.
como eu comentei, eu tenho vários sistemas aqui dentro, o Success, ServiceNow, que eles também têm a IA deles, eles entram com a nossa IA, então a gente consegue fazer várias coisas, assim, é bem vamos dizer assim, multidisciplinar essa parte de governança de sistemas que a gente tem aqui dentro. Então a gente usa várias, porque algumas coisas, por exemplo, é, em- na parte de recrutamento e seleção, eu uso o Orchestrate para um agente nosso que é o Hermione, porque a nossa plataforma de recrutamento e seleção ela não consegue fazer tudo que eu quero fazer com IA. Então, às vezes, eu pego uma plataforma que já existe e eu vou agregando outros agentes para para eles cobrirem lacunas do processo daquilo que eu quero fazer mais para frente. Então, assim, eu sei que parece complicado isso, assim, bem. Mas por isso que eu falei antes, começa simples, desenha algo mais tranquilo. A Vanessa que está colocando, né? A parte de implementar essa jornada. Mas não tente abraçar o mundo. Esse é o meu grande conselho que eu faço. Vai pegando, vai testando outros modelos. Eu já tenho conversado com outros, fiz essa apresentação que nem a Laura comentou, né? Eu já fiz para um outro grupo aqui, para a Coru. Então, é isso. Assim, gente, começa pequeno, assim, começa e às vezes usando a ferramenta que você tem. Que às vezes você já resolveu 30% de um problema, aí você vai lá no CFO, olha, já consegui 30% de produtividade aqui. Me dá mais dinheiro para fazer isso? Que é o que o CFO quer escutar, né, gente? E presidente, né? Como que você faz mais com menos? E então acho que dá para vocês testarem várias coisas, né, com várias ferramentas que tem no mercado, a IBM tem também, né? Então é um ponto da parte ferramental, vamos dizer assim, que eu tenho aqui dentro. E eu acho que para finalizar, o Rodrigo, mais do que explicar toda essa metamorfose, né, esse processo que eles estão vivendo já há mais de 10 anos, mas, ou quase, né, completando esse ano 10 anos, É. é o olhar do problema como um produto, né? Então, vocês viram quando ele mostrou todos os tipos de agente, ou tipos das funcionalidades, até com nomes, né? É um olhar de portfólio. Então, mais do que pegar uma bala de prata e tentar resolver todos os seus problemas, ou achar que um projeto de IA vai resolver ou vai colocar a sua área de RH em outro patamar, com toda certeza, um possível case de insucesso num curto prazo ou num longo prazo, mas com esse olhar de portfólio em que você pensa nos seus processos de RH e cria uma solução que vai olhar end-to-end daquele problema de negócio, é o olhar com um mindset de produto e não um mindset de processo, essencialmente, ou até mesmo projeto, né? E acho que para finalizar, Rodrigo, vou fazer só uma Ah, última pergunta, mais fora necessariamente do contexto, mas acho que é um pouco curiosa e pode trazer alguns insights aqui para o time. Mas vocês viram que o Rodrigo e o time têm muito cuidado com relação a trazer nomes, inclusive, para essas soluções empacotadas nesses produtos de IA. Tem alguma estratégia por detrás de por que todas as suas soluções são nomeadas? Entendemos que o HR ou RH faz parte, mas o porquê esse cuidado? eles vão ser nossos colegas de trabalho, gente. Esse é o grande. Então, a gente tem que humanizar um pouco o nosso funcionário digital. A gente tem um cliente nosso que está trabalhando com a gente, eles estão até falando, eles estão pensando em botar matrículas, né, para esses funcionários digitais. Já vi empresas que estão pensando em colocar, olha, eu tenho X funcionários humanos e Y funcionários digitais. A gestão do futuro, mas é outro tema também que eu tenho lido, assim, a gente vai ter, a gente como líderes e gestores, funcionários humanos e digitais. Pode ser que a gente vá ter gestores digitais, dependendo daquilo que a gente faz. Então tem um mundo que a gente está num mundo de transição, de transformação, basicamente assim, e vai ser uma constante isso cada vez mais. Mas é por isso, é dar nome, porque na verdade a gente fala aqui, poxa, e até pegando um ponto aqui da tua fala anterior, quando a gente fala de insucessos, por exemplo, o Hero.
A gente fala, pô, o Hero, pô, primeira vez que a gente fez ele, pô, ele foi ótimo. A gente foi botar, pô, vamos fazer mais upscaling e reskilling no Hero. Cara, deu errado. A gente teve que voltar tudo para trás. Então então assim, faz parte do aprendizado. E a gente fala que é o Hero, é a Hermione, é o Sherlock. Então a gente coloca nomes, porque tem um tema, quando a gente fala de ética de IA, e inclusive tem na legislação brasileira, que acho que ainda está em PL ainda, não está aprovada ainda. Quando você olha ali várias quebras, tem um negócio que, um conceito técnico que se chama drifting. O drift é o seguinte, eu criei lá o Hero, há 2 anos atrás, por exemplo. Só que, como uma pessoa humana, ele tem que ter upskilling, reskilling, porque se ele foi treinado por um LLM antigo que não se modernizou, ele pode dar informações defasadas, ele pode não estar entregando tudo aquilo que ele poderia entregar, ele pode estar alucinando de uma maneira mais bizarra da face da Terra. Então, a gente entende que então o drift é isso. Você tem que fazer o upskilling e reskilling da tua IA. Você vai ter que fazer contratação, hiring de agentes. E você vai ter que eventualmente fazer demissões dos teus funcionários digitais. Por isso que a gente dá nome para eles. Eles são funcionários que têm que ser treinados, admitidos e eventualmente vão ter que ser demitidos. Eu sei que isso é muito Maravilha. futurista, mas é uma das maneiras. Por isso a gente faz isso. É futurista, mas é um formato não só, de novo, de pensar no recurso humano, mas no recurso artificial, e também um artefato de change management, onde você intitula a Sim. mudança e ela vira codinome para muitas coisas, né? Então, lançamento, seja bem-vinda, né? É, vamos trabalhar agora em cima de tal, né? Então, facilita até mesmo você conseguir promover as mudanças a partir, né? Rodrigo, muito obrigada. Como sempre, muita generosidade sua. Pessoal, a Amy mandou para vocês aí a nossa pesquisa de satisfação, para vocês nos darem um pouco de feedback e o que que foi legal, o que que não foi. E também, se a Amy ou Muca puderem compartilhar o nosso imersão de RH no final deste mês, em que a gente vai não só trabalhar sobre skills necessárias para utilização de inteligência artificial, mas também a gente vai botar a mão na massa e pode ser interessante para vocês ou para os times terem um primeiro contato ou um boost dentro das suas skills com inteligência artificial. Boa. Muito obrigado, obrigado, Lau, pelo seu tempo também. Rodrigo, obrigado novamente pelo seu tempo. Pessoal que ficou até o final. A live está sendo gravada também. Na próxima semana já devo disponibilizar na comunidade para todos e também fica no nosso canal do YouTube. E também o case eu vou estar liberando lá para a comunidade, viu, Rodrigo? Eu tenho o PDF aqui, eu vou liberar para o pessoal lá que acompanhou a Tá live bom. e para eles analisarem também com calma. Então, pessoal, até a próxima live. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.